Então, começando a nossa gravação, é o primeiro vídeo do semestre. Eu imaginei que a gente ia começar com aula física, mas parece que não. Então, vamos falar um pouquinho sobre inflamação e AINES. Bom, os AINES é o grupo de fármacos mais utilizados. Quase todo mundo tem em casa. Quase todo mundo já usou, vai usar ou está usando os anti-inflamatórios não esteroidais. E eles recebem este nome, anti-inflamatórios não esteroidais, porque a origem dele não é hormonal, como os anti-inflamatórios esteroidais, que é assunto do nosso próximo conteúdo. Mas para iniciar, para falar sobre AINES, primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é o processo inflamatório. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a inflamação. Bom, o processo inflamatório, a inflamação, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. E ele tem desencadeado por várias causas. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você está caminhando na rua, distraidamente, aí você tropeça, quando você está com aquela sandalinha com os pezinhos de fora, e você tropeça com um bloco de cimento. E você tem o seu pé encontra um bloco de cimento. Então, eu diria que é um choque mecânico. Então, nesse choque mecânico vai ativar toda uma cascata de reações que acabam num processo que a gente chama de processo inflamatório. E você vai sentir todas as características que a gente chama do processo inflamatório, que é dor. Primeiro você fala um palavrão, né? Porque a dor é terrível. Calor, fica vermelho, rubor, então, dor, calor, rubor, tá aqui. Vamos ver aqui no esquema todos os sinais, tá? Então, você, aqui, ó, dor, calor, rubor e edema. Então, de repente, forma um galo, incha, tá? Então, dor, calor, rubor e edema. Então, isso você vai perceber nesse processo inflamatório. E por que acontece tudo isso? O que acontece? Como eu disse, a inflamação é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Se a gente não sentisse dor, isso seria muito triste. As pessoas têm uma patologia onde as pessoas não sentem dor. E essas pessoas que não sentem dor, ela tem um prognóstico de vida muito curta. A dor é importante, porque a dor significa que alguma coisa está errada, que você precisa fazer alguma coisa. Tá? Então, é um mecanismo de defesa. Tá certo que às vezes este mecanismo de defesa exagerado incomoda. Bom, então o que acontece para que todo este processo aconteça? Nós somos compostos por célula. Célula é a menor estrutura do nosso organismo. Então, a gente se divide em célula, depois das células formam o que a gente chama de tecidos, os tecidos formam os órgãos, um conjunto de órgãos forma um sistema, e depois a gente tem o nosso organismo. Então, a menor unidade viva, a menor unidade que a gente tem são as células. E todas as células, elas são revestidas por uma membrana. E nesta membrana tem uma substância chamada fosfolipídio. Então, quando eu bati com o meu dedo lá na pedra, o que aconteceu com a membraninha que faz parte da minha célula da pele? Essa membrana, ela se rompe. E na hora que ela se rompe, este fosfolipídio, na presença de uma enzima chamada fosfolipase A2, esse fosfolipídio vai se transformar no ácido araquidônico. Este ácido araquidônico, ele tem dois caminhos. Se ele encontrar pela frente uma enzima chamada ciclooxigenase, ele vai dar origem a prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxana, que são as responsáveis, as prostaglandinas e a prostaciclina, pelo processo inflamatório. A tromboxana, ela ajuda
como fator de coagulação. Na verdade, ela vai agregar as plaquetas, então é um agregante plaquetário que vai fazer com que você não perca todo o sangue do seu organismo. Vai facilitar o processo de coagulação. Tá? Então, quando você tem um choque mecânico, vai desencadear uma série dessas reações que o produto final vai ser o processo inflamatório, que vai causar dor, calor, rubor, edema e vai também liberar a agregação plaquetária, tá? Então vai causar agregação. Todas essas prostaglandinas, então, elas não são do mal, elas estão lá para ajudar as células do nosso organismo a se defender, tá? Então elas promovem tudo isso, o calor, o rubor, que é a vermelhidão. Por quê? Por que dá esse rubor? Porque todas as células sanguíneas estão vindo para aquela região que foi afetada. Eu estou falando de um dedinho, mas podia ser uma inflamação mais geral, em maior parte do nosso organismo, tá? Então, o sangue, ele tem que vir, porque quando ele vem, ele traz todas as outras células que eles pensam, tá tendo um corpo estranho. Então, a gente tem que combater este corpo estranho. Então, a inflamação significa defesa do nosso organismo. É óbvio, então, a gente falou que o ácido araquidônico, ele segue dois caminhos. Ou ele encontra uma enzima chamada ciclooxigenase, que vai transformar ele em prostaglandinas, ou ele encontra uma enzima chamada lipoxigenase, que vai transformar ele numa substância que a gente chama de leucotrienos, os eucasinoides. Tá? Então, os leucotrienos, eles têm uma importante função na broncoconstrição, reação alérgica. Lembra, a reação alérgica, assim como a inflamação, é mecanismo de defesa. Se eu tenho alguma coisa que está entrando na minha mucosa oral, na minha mucosa respiratória, a tendência que eu tenho é de fechar o pulmão para que aquele corpo estranho ele não entre no meu organismo. Então, eu tenho uma broncoconstrição. Tá? Então, tive um evento que pode ser um choque mecânico, pode ser um agente biológico, por exemplo, o vírus, coronavírus, ou uma bactéria que está causando esse processo inflamatório. Por quê? Ele também vai ser identificado como um corpo estranho e ele também vai transformar o fosfolipídio em ácido araquidônico. Na hora que transforma o fosfolipídio em ácido araquidônico, ele encontrando uma enzima chamada ciclooxigenase, aí vai ter a formação destas prostaglandinas, que são responsáveis pela inflamação, de novo, e pela agregação plaquetária. E do outro lado, quando o ácido araquidônico encontra a lipoxigenase, ele vai se transformar em leucotrienos e o resultado final é a broncoconstrição. Tá? Então, este esqueminha a gente vai ter que entender ele bem direitinho. Por que a professora sempre dá um esquema desse? Para a gente entender mecanismo de ação de fármacos. Então, a gente precisa entender como é que funciona normalmente o meu sistema, o meu organismo, para mim poder colocar o medicamento lá e diminuir ou aumentar essa resposta. No nosso caso, como a gente vai falar de anti-inflamatório, ele vai agir neste processo, diminuindo esta resposta inflamatória, tá? Então, é isso que o fármaco anti-inflamatório vai fazer. Tá? Então, aqui a gente tem, os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles vão agir como? Inibição periférica e central da enzima chamada ciclooxigenase. Tá? Então, o que acontece? Esta ciclooxigenase é esta enzima aqui, que transforma o ácido araquidônico nas prostaglandinas. Então, se eu inibo a ação dessa enzima, vocês estão vendo esse xizinho aqui? É a ação dos AINES. Se eu inibo a ação
enzimas aqui, eu vou ter uma diminuição na produção destas prostaglandinas e, como resultado, eu vou ter uma diminuição, uma inibição do processo inflamatório, certo? Então, é isso que está escrito aqui, tá? Aqui está desenhado, aqui está escrito. Inibição periférica e central da atividade da ciclooxigenase, que a gente vai chamar, a professora vai chamar a partir de agora de COX. Vocês não, gente. Vocês só vão chamar ela de COX quando vocês ficarem íntimo, porque eu não posso chamar ninguém pelo apelido que eu não sou íntima. Eu só vou chamar de COX quando eu já souber que COX é a ciclooxigenase, ou seja, quando eu já fiquei íntima delas, certo? E subsequente diminuição da biossíntese e liberação dos mediadores prostaglandina que causam a dor, a inflamação e a febre, tá? Então, a ação esperada, a ação farmacológica desses medicamentos, eles vão agir como anti-inflamatórios, faltou um M aqui, anti-inflamatórios, eles vão agir como analgésicos e eles vão agir como antipiréticos, tá? Antipirético, para quem não sabe, vocês conhecem com o termo de antitérmico, porque a gente chama de pirogênio, que é o que causa o aumento da temperatura. A temperatura ela é regulada no sistema nervoso central, numa área do sistema nervoso central chamada hipotálamo. Tá? Então, os AINES, para eles terem ação antipirética, eles precisam atravessar a barreira hematoencefálica, porque a ação dele ele vai inibir a COX no sistema nervoso central. Tá? Então, ele vai diminuir a enzima, a liberação da prostaglandina no sistema nervoso central e aí vai causar a diminuição da temperatura. Então, nem todos os AINES causam tem ação antipirética. Analgesia. Analgesia também, né, a gente vai diminuir as prostaglandinas que são responsáveis pela dor e, de uma forma geral, a gente vai ter ação anti-inflamatória que estão todos relacionados. Bom, a gente está falando da COX, que é a ciclooxigenase. Mas aí a gente descobriu que não tem uma ciclooxigenase. Na verdade, a gente tem 3 ciclooxigenase. Elas são que a gente chama de isoformas. São parecidas com a mesma estrutura, mas elas estão em localizações diferentes, com ações diferentes, e elas são diferentes entre elas, apesar de que quimicamente elas são muito parecidas. E todas elas vão estar relacionada à produção das prostaglandinas, tá? Então, a gente tem a COX-1, a COX-2 e a COX-3. A COX-1 está presente na maioria das células do tecido orgânico e ela catalisa a formação, claro, das prostaglandinas, da tromboxana e na manutenção, principalmente de funções fisiológicas. Então, ela está relacionada não só à resposta inflamatória, mas ela também está relacionada à função fisiológica. Por exemplo, a gente tem uma prostaglandina que ela é produzida pela COX-1, que está relacionada à proteção gástrica. Então, quando eu diminuo a produção dessa prostaglandina, eu vou ter um aumento na liberação de ácido clorídrico e vai prejudicar o funcionamento do meu estômago. Então, eu posso ter problemas gástricos, tá? Então, por conta de que eu inibi a COX-1. Se eu inibir a COX-1, eu deixei de produzir ou eu diminuí a produção de prostaglandinas que são importantes no controle da secreção de ácido clorídrico no meu estômago. Bom, a gente tem a COX-2. A COX-2, ela está relacionada à inflamação. Ela é induzida somente no processo inflamatório. Aqui a gente deu um exemplo, hipóxia, que é a falta de oxigênio, a diminuição de oxigênio e dano de tecidos. Então, se eu tiver uma lesão de tecidos, quando eu tenho essa lesão, essa hipóxia, uma lesão dos tecidos, aí eu
induzo a produção de COX-2. Então, ela estaria bem relacionada somente ao processo inflamatório e ela não controla a formação da tromboxana. Tá? Então, eu não tenho freio aqui na formação da tromboxana quando eu inibo essa COX aqui. A COX-3, a gente ainda sabe muito pouco sobre ela. Então, é uma provável isoforma da ciclooxigenase que ela é encontrada no sistema nervoso central e a gente só sabe disso por conta da ação do paracetamol. O paracetamol a gente usa como um antipirético e ela tem não tem ação anti-inflamatória, mas ela inibe uma prostaglandina que está no sistema nervoso central. Lembra que eu falei que para ter ação antipirética tem que atravessar a barreira, mas essa COX-3 provavelmente ela está presente. Então a gente só sabe que ela tem uma relação entre a COX-3 e o controle da temperatura, uma relação entre a COX-3 e o sistema nervoso central, mas a gente ainda não tem muitas informações sobre ela não. A gente já conhece mais a COX-1 e a COX-2. A COX-1 a gente conheceu a partir da década de 70 do século passado e logo em seguida a gente conheceu a COX-2 e os medicamentos utilizando especificamente a COX-2, eles foram lançados no mercado na década de 90 do ano passado, tá? Então, os da COX-1, embora a gente usasse esses medicamentos por muitos anos, a gente não conhecia muito o mecanismo dele. Tá? Então, voltando sempre aqui, a gente descobriu que o mecanismo de ação dos ARNs é inibição da ciclooxigenase, inibição da COX. Então, quando a professora perguntar, e ela vai perguntar qual o mecanismo de ação dos ARNs, inibe a COX, diminuindo a produção de prostaglandinas. Tá? Então, basicamente, é este o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. E aqui embaixo são as ações, né? Anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas, que é o controle da temperatura. Bom, a ciclooxigenase, então, a professora falou que ela apresenta as 3 formas, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a 1. Então, ela é continuadamente estimulada no organismo, ela está sempre presente. Então, a gente fala que a COX-1 ela é do tipo constitutiva, porque a concentração no nosso organismo ela se mantém estável, diferente da COX-2, que é somente aumenta a concentração dela no processo inflamatório. Gera as prostaglandinas usadas na manutenção dos processos básicos do meu organismo. Eu dei como exemplo a citoproteção gástrica. Prostaglandinas também estimulam funções como produção de muco na parede do estômago, que é a regulação do ácido graxo, e secreção de água pelos rins, tá? Então, garantir o bom funcionamento renal e regulação do ácido clorídrico são exemplos de funções importantes que estão relacionadas às prostaglandinas sintetizadas na presença de COX-1. A COX-2 é induzida. Normalmente não está presente nas células, elas são geradas somente em determinados tipos de células especiais do pulmão, não é em todas. Elas são usadas na sinalização da dor e da inflamação, então aquelas prostaglandinas que estão relacionadas à dor, que estão relacionadas à inflamação, são as prostaglandinas que são produzidas na presença da COX-2. Produzem prostaglandinas para a resposta inflamatória e estimuladas somente como parte do sistema imune. Lembra daquela história que a professora falou? Que a inflamação é um mecanismo de defesa. Então, no processo inflamatório, a gente produz a COX-2. A COX-1 está lá presente, também gera aquelas prostaglandinas, mas a COX-2 é aquela que está relacionada à proteção, ela só é produzida no processo inflamatório.
A produção é estimulada pelas citocinas. O que são citocinas? Citocinas são substâncias que a gente produz, são células de defesa do nosso organismo. Então, a gente tem citocinas que são inflamatórias e a gente também tem citocinas anti-inflamatórias. Então, a produção é estimulada, no caso aí, pelas citocinas inflamatórias. Em algum lugar, vocês vão encontrar como interleucinas. Então, a gente tem IL, né, vem representado como IL, IL2, IL8, IL6, tem várias interleucinas. E nesse grupo de interleucinas, a gente tem tanto aquelas que têm ação inflamatória, como algumas que têm ação anti-inflamatórias. Tá? E também os fatores de crescimento, tá? Então, são que induzem a resposta inflamatória. Bom, continuando, prostaglandinas. Então, a gente falou um pouquinho sobre a ciclooxigenase e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prostaglandina. Prostaglandinas, o pessoal usava muito um termo para elas, chamavam elas de altacoides. Altacoide é um termo que se criou para substituir a palavra hormônio, porque como ela não era produzida como hormônio, aí o pessoal chamava de altacoide. Então a gente tem como altacoide as prostaglandinas, a gente vai falar da histamina mais para frente, que também é altacoide. Hoje a gente fala que são substâncias que são produzidas e utilizadas muito próximos da onde elas são produzidas, ou nos arredores ou no próprio tecido onde ela é produzida. Então a gente chama assim de altacoide. Bom, mas as prostaglandinas, como a gente já viu, e a gente vai voltar de novo, então sempre a gente vai voltar no nosso desenho aqui, elas são geradas a partir do encontro do ácido araquidônico com uma enzima chamada ciclooxigenase, tá? E a gente tem várias delas. A gente colocou aqui a tromboxana que é responsável pela agregação plaquetária, as prostaglandinas e a prostaciclina, que são responsáveis pelo processo inflamatório. Tá? Então, aqui a gente tem a inflamação desse lado, e do outro lado, com a lipooxigenase, a gente tem a broncoconstrição. Então, voltando lá para o nosso esquema. Agora, aonde a gente estava falando de prostaglandina. Vamos aqui. Então, gente, a prostaglandina, ela... Opa, eu acho que eu adiantei demais aqui. Não, é isso mesmo. Ela tem também funções fisiológicas, né? É isso mesmo. Funções fisiológicas das prostaglandinas. Então, elas têm as funções, por exemplo, a gente viu a tromboxana, que ela está relacionada o quê? A estimulação da agregação plaquetária. Então, é para facilitar o processo de coagulação do sangue. O processo de coagulação é um processo também super complicado. Você tem uma cascata de coagulação do sangue. Então, a agregação plaquetária é uma das fases. É alguma coisa que auxilia o processo de coagulação do sangue. Elas têm uma ação também em cima dos vasos, para promover o relaxamento vascular ou a contração. Vai depender o quê? Do tipo de prostaglandina que é produzida. Então, a gente tem várias prostaglandinas, que a gente até vai falar de uso terapêutico, que elas estão mais relacionadas ao relaxamento, que é para facilitar a chegada das células sanguíneas até o local aonde sofreu o choque, aonde teve o problema. Tá? Então, a gente tem. Gente, aqui a professora não vai falar muito, porque elas são identificadas por letras e por números. Então, eu tenho prostaglandina E2, prostaglandina E1 e prostaglandina G1. A contração vascular, então, a prostaglandina F e a tromboxana A. A contração brônquica também, a gente tem prostaglandina que dá contração brônquica, e assim como a gente tem a prostaglandina que também causa relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, tá? Então, são todas identificadas. A gente tem a prostaglandina que dá proteção da mucosa gástrica, que age como inibidor da secreção do ácido gástrico e que também relaxa a musculatura vascular. Tá? Então, essas prostaglandinas
são produzidas pela ação da COX-1, da ciclooxigenase 1, porque é aquela que é constitutiva, que está sempre no nosso organismo, tá? Então, isso é importante da gente saber. Bom, continuando, ela tem então funções fisiológicas, como manutenção do fluxo renal e regulação do metabolismo de sódio e potássio. Então, a gente precisa de prostaglandina para manutenção do fluxo renal, é importante, por isso a gente vai ver mais para frente que quando a gente inibe a produção dessas prostaglandinas, um dos efeitos colaterais é a nefrotoxicidade. Por quê? Porque eu vou inibir a função desta prostaglandina, que é uma função importante que regula o fluxo renal e o metabolismo de sódio e potássio. Eu posso ter retenção de sódio, eu posso ter várias ações justamente por conta que eu diminuí a produção dessa prostaglandina. Indução da contração uterina, então a gente tem as prostaglandinas, elas dão indução da contração uterina, elas produzem a febre, por isso que a gente, quando diminui a produção delas, a gente pode ter uma ação antipirética, elas aumentam a dor, elas vão potenciar hiperalgia por potencialização dos mediadores da dor, tá? Então a gente tem também, então é aquela que provoca dor, febre, né? Sensibilização das terminações nociceptivas periféricas, ou seja, a dor a gente sente aonde? No sistema nervoso central. Mas quem passa a informação é as terminações que estão lá na ponta. Então, quando eu bati o dedinho do meu pé na pedra, a dor que eu senti foi lá no meu cérebro. Só que para dar a informação de dor, a informação veio lá da ponta do dedão, tá? Então, essas terminações de dor que a gente tem lá na ponta do dedão são essas terminações que a gente está chamando aqui de nociceptivas periféricas, que está na periferia, mas com o papel de levar a informação de dor ao sistema nervoso central. E é importante. Bom, aqui. Eu falei para vocês que o primeiro conteúdo que eu ia dar para vocês de fármacos era os AINES, mas eu menti. O primeiro conteúdo, na verdade, eu vou falar sobre análogos de prostaglandina. Por quê? Porque depois que eu falar dos AINES, se eu falar de análogo de prostaglandina, vai dar um nó na cabeça de vocês. Por quê? Análogo de prostaglandina é o contrário do AINES, porque a gente ia usar a função da prostaglandina para ter o efeito terapêutico, é aumentar, nenhum eu vou aumentar o efeito da prostaglandina e nos AINES eu vou tentar diminuir o efeito da prostaglandina. Então, primeiro a gente vai falar das aplicações terapêuticas das prostaglandinas, que pode acontecer por estimulação uterina, ou seja, a gente pode usar para aborto entre a 12ª e a 20ª semana. Eu posso usar para o trato gastrointestinal como antiulceroso e eu posso também usar como substituto, agregação plaquetária, substituto da heparina. Bom, aplicações terapêuticas. Então, primeiro a gente vai falar do aborto. Como a gente já disse anteriormente, então está grande interesse dos efeitos das prostaglandinas. Então, sobre o sistema reprodutor feminino. As prostaglandinas, elas têm se mostrado útil em induzir abortos terapêuticos na primeira e no segundo trimestre. Por quê? Quando as mulheres às vezes vão ter bebê, os médicos administram a ocitocina. A ocitocina, quando você está no final da gravidez, ela promove essa estimulação. As mulheres até chamam a ocitocina de a injeção da dor.
Mas a ocitocina no início da gestação, ela não tem esse efeito, tá? E se você administrar ocitotóxico, ocitocina, para essa mulher no início da gestação, não vai ter a contração uterina. Ela não vai ter esse efeito, provavelmente porque o útero dela ainda não tem os receptores para ocitocina logo no início da gravidez. Então não vai fazer efeito. É o que a gente chamou aqui, refratário à ocitocina. Agora, se eu der para ela uma prostaglandina E2, ela vai ter estimulação. Bom, por outro lado, o que a gente tem feito? Já que os inibidores de ciclooxigenase, e aqui eu dou um exemplo de indometacina aspirina, ou mesmo outros, eles são úteis na prevenção da cólica menstrual e podem ser usados para prevenir o parto prematuro. Por quê? Porque eles não vão causar, eles vão diminuir a estimulação da contração uterina. Tá? Então, se eu diminuo a estimulação da contração uterina, eu posso diminuir o risco de um parto prematuro e eu posso também diminuir a cólica menstrual, porque normalmente acontece por conta disso. Bom, a mesma prostaglandina que tem essa estimulação na contração uterina, ela é usada na citoproteção gástrica. A capacidade para diminuir a úlcera gástrica é uma propriedade de importância terapêutica. Então, o que o pessoal fez? Oba! A gente vai criar um medicamento que é um análogo de prostaglandina chamado misoprostol e vai lançar ele no mercado como gastroprotetor. Tá? E foi feito isso. A indústria farmacêutica lançou o Citotec. O Citotec era um gastroprotetor que foi lançado como gastroprotetor no mercado. E aí as mulheres que grávidas, né, que usavam o gastroprotetor começaram a abortar. O que aconteceu? O medicamento foi retirado do mercado porque, como efeito colateral, ele causava aborto. Mas a gente não tem medicamento para aborto, não tem nenhum medicamento eficaz, como eu já disse, para o aborto no início da gravidez, porque a ocitocina não promove contração uterina. Então, a gente pode lançar esse, tá? Então, o misoprostol, ele foi relançado pela indústria farmacêutica, mas agora somente como medicamento de aborto. Ele não é mais usado como gastroprotetor, ele é usado. Inclusive, eles mudaram a forma farmacêutica deles, porque existem vários trabalhos falando que eu posso utilizar a ação local dele, que a ação local é bastante eficaz. Então, antigamente o pessoal tinha mania de tomar um comprimido e ainda colocar um comprimido no colo do útero. Hoje não. Hoje você tem os comprimidos vaginais que funcionam bem, tá? Então mudou-se a formulação. Professora, para que a gente usa se o aborto é ilegal no Brasil? Sim, o aborto é ilegal, mas a gente tem o aborto legal. Então, tem alguns casos onde a mulher ela tem o direito de praticar o aborto. No caso de violência sexual, quando ela sofre, se for gravidez fruto de estupro, ela tem como escolha interromper a gravidez. E também no caso do bebê ser gerado sem encéfalo, anencéfalo, a mãe também ela pode escolher não ter o bebê. Bom, como infelizmente a gente tem um alto índice de violência e de violência sexual, todos os hospitais da rede da Prefeitura de São Paulo, teoricamente, todos eles têm o programa de aborto legal. Mas como eu sei que alguns não conseguiu montar uma equipe, porque é difícil montar uma equipe para fazer a questão do aborto legal, eu sempre recomendo para o pessoal procurar um dos hospitais que com certeza faz o aborto legal, é o Pérola Byton, aqui em São Paulo, tá? Mas todos eles, o Pérola Byton do estado e o Hospital de Jabaquara, que é mantido pela Prefeitura do município de São Paulo. Mas todos eles têm estrutura e eles estão inseridos no programa chamado Aborto Legal, onde eles podem estar fazendo o aborto nessas condições.
Fora isso, às vezes, o que que acontece? A gente utiliza muito o misoprostol no hospital. É para as mulheres que elas tiveram aborto espontâneo e aí elas têm o que a gente chama de aborto retido. Elas abortaram, ou seja, o bebê já está morto, mas aí elas não conseguem expelir. E aí elas vão para o hospital e lá no hospital a gente tem que dar um medicamento para poder aumentar a contração uterina e provocar, expelir o feto morto. Tá? Então, a gente utiliza bastante para aborto retido e, se tiver programa de aborto legal, para aborto legal. Mas como ele também promove um aumento da contração uterina, a gente utiliza também com uma dose menor para a indução do trabalho de parto. Ah, eu tô com pressa, o trabalho de parto está muito lento, então tá com algum problema, preciso fazer o parto logo. Então pode estar sendo utilizado também o misoprostol, lembrando em doses menores, para a indução do trabalho de parto. Mas eu só posso usar qualquer um deles se eu tiver uma autorização da vigilância. Então, para mim, comercializar dentro da minha unidade de saúde, no caso dos hospitais, é só para os hospitais que são liberados, eu tenho que fazer um documento para a vigilância solicitando a comercialização do misoprostol, assinado pelo diretor clínico, pelo farmacêutico, e constando lá para que eu vou usar. Então, lá tem que constar o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e uma previsão de quantos comprimidos eu vou utilizar durante o mês. E, temporariamente, eu tenho que entregar um mapa para a vigilância, falando de quanto eu tinha, quanto eu usei, para quem eu usei, por que eu usei. Então, por isso que para vocês que vão trabalhar nessas unidades, é muito importante a receita, porque na receita tem que constar o nome do paciente, o código de identificação da doença, o CID, de acordo com aquele que a vigilância autorizou o uso, e o nome, o CID, o endereço e a assinatura do prescritor, que é o responsável pela receita. Por quê? Porque a gente vai precisar desses dados para repassar no mapa que é encaminhado para a vigilância sanitária, tá? Então, tudo isso para ser controle, porque o aborto ele é considerado ilegal aqui no país, tá? Então, o misoprostol é um medicamento que vocês vão encontrar nos hospitais para fazer esse tipo de coisa. Bom, uma outra aplicação bastante útil da prostaglandina, que a gente também utiliza, um análogo de prostaglandina, é o alprostadil. O alprostadil, ele é administrado por infusão intravenosa, né, contínua e até o bebê fazer a cirurgia. Então, o bebê, ele nasceu com uma doença cardíaca congênita e ele tem um estreitamento desse ducto arterioso, tá? Então, ele tem um estreitamento, o sangue não consegue passar. Esta prostaglandina, ela é vasodilatadora, então ela consegue melhorar esta passagem. Então, ele vai tomar esse medicamento numa bomba de infusão até fazer a cirurgia, que normalmente acontece logo na primeira ou na segunda semana de nascimento. Tá? Então, é um medicamento que vocês vão encontrar no hospital, ele tá lá na geladeira, ele é termolábil e é importantíssimo. Então, se alguém chegar procurando, não sei, tem que ver lá na geladeira. Pode ser que fique o ano inteiro sem usar, mas se nascer um bebê com problema nesse ducto arterioso, vai precisar utilizar o alprostadil. Bom, ele também era utilizado, a gente tinha um medicamento antes chamado Cavergex, que era também a base de prostaglandina no tratamento da impotência. Por quê? O nosso problema com impotência, na maioria das vezes, é um problema vascular. O sangue não chega lá onde tem que chegar, na quantidade que tem que chegar. Tá? Então, como as prostaglandinas elas são vasodilatadoras, a gente tinha uma injeção chamada Cavergex, que o pessoal administrava direto no pênis.
tá? E aí, quando administrava essa medicação, aí acontecia a ereção. Baseado neste medicamento, foi criado um medicamento que vocês conhecem bastante, chamado sildenafil. Sildenafil é o famoso Viagra, que substituiu. Hoje em dia a gente não usa mais o Cavergex e usa sim o sildenafil. O sildenafil ele age mais ou menos igual, mas ele tem uma ação de inibir especificamente uma enzima chamada fosfodiesterase. Mas assim, o que ele vai promover? É o mesmo mecanismo. Ele vai dilatar os vasos e aí o sangue vem para essa região. Às vezes vocês vão encontrar também, quando vocês forem trabalhar no hospital, o sildenafil lá no hospital. Mas não pensem que aquele sildenafil de lá é para tratar impotência sexual, porque a gente não trata impotência sexual no hospital, mas a gente trata as doenças cardiovasculares, que precisa de um vasodilatador. Tá? Então, às vezes vocês encontram sim o sildenafil no hospital, mas não para tratar impotência, e sim enquanto vasodilatador para alguma doença cardiovascular. Tá? Então, isso é importante. Então, gente, eu vou parar esse vídeo falando os AINES, que a gente vai falar, que é um grupo quimicamente heterogêneo de fármacos, que apresentam em comum a capacidade de inibição da COX. Eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então, hoje a gente vai parar por aqui e boa noite para vocês.